Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e nesse vídeo quem está falando é o André, agora então investidor qualificado, e eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões a respeito da Via Varejo, ou apenas Via, ou agora talvez Grupo Casas Bahia. Muito a respeito dessa mudança de nome me traz uma certa preocupação, e não só a preocupação com o nome e a própria marca que nós temos aqui, mas também me preocupam muito algumas questões relacionadas aos números da empresa. Claro, você deve saber que a empresa ela já reportou sim um prejuízo nesse trimestre e nesse semestre no geral. Claro, o varejo ele tem sofrido muito nesses últimos tempos, mas especialmente sobre a Casas Bahia, eu gostaria de trazer alguns números para vocês e algumas reflexões que eu acho que são extremamente importantes para que a gente consiga investir com qualidade e saber se essa é uma boa ou má empresa, se este é um bom ou mau investimento. Então, se você tem Casas Bahia, ou talvez Via, enfim, como você decidir chamar, agora depende de como que esse ticker vai ficar. Pelo que sei, no dia 20 ele efetivamente vai mudar, mas por enquanto nós vamos chamar então de Via, tá bom? Então, eu espero que você goste desse vídeo. Eu trouxe aqui, claro, coisas que não estão ditas efetivamente em nenhum resultado, mas que eu quero trazer como reflexões e que eu acho que são importantes. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após a vinheta. Então, vamos pro vídeo. Bem, não é novidade para nenhum de vocês, provavelmente, que os resultados da Via, pelo menos aqui no segundo TRI de 23 e o consolidado deste ano, ele não veio muito bom. Eu queria passar com vocês aqui algumas das principais coisas que me trazem ou me chamam um pouco de atenção quando eu olho aqui para os números dela. A primeira coisa que eu acho importante que eles disseram lá na divulgação do segundo TRI foi que eles tiveram uma alavancagem operacional que trouxe um impacto negativo, efetivamente, no valor de 1 bilhão. E aí eu te pergunto, nessa última captação, qual que era o valor que eles queriam captar? Não era efetivamente 1 bilhão? Olha só para onde provavelmente esse 1 bilhão estaria indo, para matar essa alavancagem aqui. Claro, eu sei que muitas pessoas imaginam que não só para essa alavancagem poderia ser destinado esse dinheiro, no entanto, olhando para os números da Via, quanto mais ela se alavancar, considerando que ela está tendo prejuízos, muito pior, vamos dizer assim, poderia ser o resultado dela. Por quê? Quando você se alavanca, você de uma certa maneira torna o seu resultado muito melhor do que ele poderia ser, mas tem o ponto contrário. O seu prejuízo pode ser muito maior do que poderia ser se você não estivesse alavancado. Talvez exatamente por isso que matar esta alavancagem fosse uma ideia muito boa. O que eles colocaram aqui? Eu acho que é interessante a gente olhar num geral. Eles colocam aqui um modelo de gestão baseado em novas métricas de margem e ciclo de caixa. Isso aqui nós vamos analisar com bastante detalhe aqui, porque eu acho que isso é interessante. A questão da otimização do footprint das lojas, ou seja, uma redução de 50 até mais ou menos 100 lojas aqui. Enfim, eles colocam diversas outras coisas, como redução adicional de estoques, com potencial de até 1 bilhão. Tem bastante coisas aqui que realmente que eles querem fazer. O que trouxe bastante movimentação no mercado foi essa mudança do modelo de funding de crédito através de fundo de investimento que tem, vamos dizer assim, direitos creditórios, que são os FDICs, com potencial de liberação de até 5 bilhões de reais para ela. No geral, ela coloca que isso trouxe acesso a novo bolso de liquidez para diversificação do funding, monetização de ativos, gestão liquidez garantida, enfim, tudo isso aqui vocês já tiveram acesso. Para que a gente passe rapidamente também pelos resultados, apenas para que a gente consiga colocar todo mundo no mesmo pé, nós temos aqui, pelo menos para o segundo trimestre de 23 e para os 6 meses do ano, um prejuízo na casa de 492 milhões e para o semestre um prejuízo de 789 milhões de reais. Para a gente enxergar mais ou menos onde que nós tivemos, vamos dizer assim, o maior baque, a gente poderia dizer que foram, no geral, muito por conta das dívidas que a empresa tem. Mas nós vamos olhar tudo isso no fluxo de caixa, que eu acho que é interessante a gente notar isso. Porque olhando aqui, por exemplo, para o LAIR, ou o EBIT aqui, nós teríamos mais ou menos 843 milhões de reais negativos em face de 128 milhões negativos no segundo TRI, ou seja, um período ali comparável. Considerando semestre contra semestre, você já vê uma quase que, não sei,
uma destruição de valor da empresa, porque ela saiu de um EBIT negativo aqui de 170 milhões que ela estava, indo para 1 bilhão e quase 400 milhões de reais. Então, subiu muito aqui, é inegável que a empresa está passando por um momento de muita dificuldade. E nós vamos enxergar onde e quais foram os gargalos. Por quê? Porque se você for pegar os números, olhando em questões percentuais, você vai enxergar que a margem EBITDA ajustada ficou muito próximo. Então, no geral, o que está acontecendo? Se o EBITDA da empresa, ou seja, que não considera algumas questões relacionadas a pagamento de impostos e principalmente juros, por que será que nós tivemos um impacto tão grande? Se a margem ela caiu tão pouco. Então, ela caiu aqui 1,4, se eu não fizer a conta errada. Por que será que trouxe esse gap tão grande em relação ao prejuízo que nós tivemos? Bem, para isso é interessante nós entendermos um pouco sobre o fluxo de caixa dessa empresa. Para isso eu vou mostrar para vocês aqui esse resultado mesmo do segundo tri, mas eu quero que a gente olhe basicamente essas linhas aqui. Tá certo? Sempre olhando nessa direção e nessa direção. Esse daqui do consolidado eu não vou olhar, porque também não faz tanta diferença olhar o consolidado, controladora. O que eu quero que vocês entendam no grosso, onde que efetivamente está o calo da Via Varejo, para que a gente consiga, através de alguns monitoramentos, ver se a empresa está fazendo um bom trabalho para melhorar os pontos que são ou não importantes, tá? O que eu quero mostrar de início? Se você for pegar a questão do lucro ou prejuízo do qual ela partiu, vamos ver que nesses 6 meses de 23 em relação aos 6 de 22, nós saímos de 24 milhões de reais positivos e neste semestre nós partimos de quase 790 milhões negativos. Onde que foi o calo principal? Bem, para que você antes entenda o que é um fluxo de caixa aqui, você precisa saber que existem 3 partes principais. A primeira delas seria o operacional, depois a fase de investimentos da empresa e por fim a parte de financiamento. Se você não entende muito bem, não tem problema, porque aqui eu vou tentar pegar na sua mão e te mostrar exatamente o que é cada um deles para que a gente consiga enxergar dentro do case aqui da Via, ou talvez da BIA, que mais ou menos esse vai ser o ticker dela, não é tão sonoro quanto o Via, mas não tem problema. Fato é que dentro de uma e outra, a gente vai perceber que na questão operacional, nós não tivemos uma mudança tão significativa, pelo menos nesta primeira parte aqui. Por quê? Você vai perceber que em relação ao fluxo de caixa operacional, ou FCO, eu prefiro dividir em 2 partes, que seria essa questão aqui dos ajustes e depois da variação do capital circulante. Se tudo isso aqui estiver confuso com você, fica calmo, porque eu vou te explicar passo a passo o que está acontecendo nesse emaranhado de números, tá bom? Bem, para que a gente comece isso daqui, eu acho interessante você perceber que em relação a esses primeiros ajustes, não houve uma mudança tão significativa de um semestre contra o outro. Um BI 255 contra um BI 900 não é uma diferença tão grande. Claro, a gente pode pegar aqui onde que foi, vamos dizer assim, o principal calo dessa empresa. E aí a gente pode pegar que foram os impostos de renda e contribuições sociais diferidas, ou seja, vamos dizer assim, um prejuízo aqui no caixa, ou um caixa que nós tivemos que pagar de 544 milhões de reais. E também, claro, existem outros números maiores aqui, como uma receita diferida de reconhecimento de resultado que foi impactado negativamente. Então, tudo isso aqui é interessante você saber para chegar nesse lucro líquido do período ajustado. Claro, lucro líquido em relação a algumas questões operacionais. Agora vem a parte que mais importa para a gente, que é essa variação do capital circulante. Por quê? Essa variação, ela significa, de uma certa maneira, tudo aquilo que aconteceu num período mais recente. É como se a gente pegasse o extrato do banco de uma empresa e conseguisse olhar o que ela vai receber, o que ela teve que pagar, enfim, tudo aquilo que efetivamente, vamos dizer, traz para a empresa um resultado operacional efetivo, tudo aquilo que é um caixa. Porque muitas coisas aqui, por exemplo, como uma depreciação e amortização, não é um efeito caixa. Mas, só para que a gente não deixe esse vídeo tão longo, eu vou partir aqui para as variações do capital circulante. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são extremamente importantes. E a primeira delas é o contas a receber. O que significa isso? Lembra lá da Magazine Luiza, quando ela falou de fazer o carnezinho gostoso? Basicamente é isso, contas a receber. Você faz o carnezinho, você parcela as coisas ali dentro das Casas Bahia, ou enfim, de alguma das lojas que nós temos no conglomerado aqui do grupo Casas Bahia, que é o novo nome.
E aqui você vai poder perceber que nós saímos de 720 milhões do carnezinho e vamos para 2 bi 225 milhões de reais. O que significa isso? Isso significa que nós tivemos uma maior quantidade de compras feitas de forma parcelada. Isso, de uma certa maneira, dá uma certa tranquilidade para a empresa em relação àquilo que ela vai receber, considerando, claro, que as pessoas paguem, tem um PDD, enfim, tem um instrumento financeiro por detrás disso para a empresa poder receber. Fato é, portanto, que aqui a gente vê que na questão de contas a receber nós tivemos um aumento, ou seja, o crédito parcelado ou o produto parcelado, ele foi o principal foco, pelo menos nesses 6 meses, comparados aos do segundo tri ou segundo semestre de 2022, tá bom? Em relação ao estoque, nós não tivemos uma diferença tão grande, porque quando ele está aqui negativo, significa, de uma certa maneira, que ela tem alguns produtos em estoque que ela não conseguiu vender e ela não conseguiu transformar em dinheiro, e esse, quando está positivo, significa, de uma certa maneira, que ela vendeu mais do que efetivamente ela tinha em estoque. De uma certa maneira, isso também é bom. Então, é inegável que, até por estar dando um lucro aqui nesse segundo semestre de 22, comparado, claro, a um prejuízo de agora, é interessante você saber que aqui nós estamos numa economia, pelo menos na questão de estoques, menos aquecida, ao passo que no de 2022 estaria mais ou menos aqui bem aquecida, claro, olhando para esses números friamente. Os outros indicadores aqui, você vai perceber que não houve, ou pelo menos não há em nenhum deles, uma discrepância tão grande que fosse digna aqui de chamar atenção. Eu gostaria apenas de deixar com vocês claro essa questão das contas a receber. Por quê? Porque eu estou recebendo lá na frente ou parceladamente. Qual que é o ponto? Eu venho sempre comentando aqui com vocês no canal algo que é muito importante. E o que seria isso? Basicamente, quando nós temos uma empresa do varejo, ela, por mais que faça o crédito ali parcelado, ela consiga te vender a prazo, isso acaba sendo um pouco negativo. Eu vou te explicar com um exemplo muito simples. Imagina que você comprou uma geladeira por R$1.000, você, Casas Bahia, e você vai vender essa geladeira por 1.200, por exemplo. Só que nesse meio tempo, você mantém isso em estoque, você tem que pagar o pessoal, você tem diversas contas que você tem que pagar, e no final você também tem os juros, ou seja, a nossa Selic, que acaba corroendo o seu poder de compra e até mesmo o valor do seu bem ao longo do tempo. Então, imagina que quando você vende essa geladeira, a pessoa ela vai pagar, por exemplo, em 10 vezes sem juros. Pensa que esse dinheiro no tempo, considerando um prazo ali de 10 meses, ele tem um valor. Porque se eu deixar esse dinheiro numa renda fixa, ele vai me trazer um determinado valor e esse valor ele pode ser aplicado, claro, como resultado financeiro positivo. E qual que é o inverso disso? Quando nós não conseguimos rentabilizar de uma certa maneira, aquele produto que está lá em estoque, que tem o próprio gasto dele, ele não rentabiliza o suficiente para eu conseguir depois comprar uma nova geladeira. Entendendo um pouco mais esse exemplo, pensa comigo. Você comprou a 1.000, você vendeu a 1.200. Você, nesse meio tempo, demora para receber todo esse valor, só que você precisa rapidamente colocar uma nova geladeira em estoque, ou pelo menos uma nova geladeira ali, para você mostrar para as pessoas que aquele produto está lá. E se você não consegue repor isso agora, você acaba não conseguindo vender. Olhando por essa perspectiva também, você acaba tendo que comprar do seu fornecedor talvez por um preço maior, porque ele vai te repassar pelo produto dele os custos que ele teve, todo o período inflacionário que houve ali entre a primeira e a última compra das geladeiras. Então, olha só o quanto que você pode ser impactado considerando esse segmento do varejo, tá? Eu queria só mostrar isso em relação às contas a receber, o quanto que isso pode ser prejudicial, porque nós temos todo esse custo que eu comentei com vocês, que é interessante você saber, porque é um dos pontos muito importantes que nós temos na Via Varejo, tá bom? Olhando aqui um pouco mais para os resultados, eu quero mostrar para vocês a questão do caixa líquido gerado nas operações. Se você for ver, hoje aqui nós temos uma diferença bastante grande na casa aqui de praticamente R$1 bilhão. Muito, como eu mostrei para vocês, por conta daquele resultado lá em cima do contas a receber. Vamos aqui do contas a receber. Pronto, aqui em cima. Considerando essa mudança, você deve estar imaginando, tá bom, André, então isso quer dizer que foi alguma coisa positiva? Bem, operacionalmente sim. Não posso negar para você que operacionalmente a Via parece que está melhorando, mas qual que é realmente o calcanhar de Aquiles? Não está na questão dos investimentos, porque é uma empresa que no geral não precisa investir tanto. Ela já tem basicamente as lojas montadas, ela já tem no geral a marca muito bem consolidada, então os investimentos tanto em imobilizado quanto em intangível não são realmente a necessidade da empresa.
Agora, o que é realmente a necessidade da empresa? E esse é o ponto que mata praticamente todas as varejistas. É o fluxo de caixa de financiamento. Por quê? Financiamento está sempre ligado ao pagamento das dívidas que você tem e ao dinheiro que você capta mercado, ou capta dos bancos, enfim, ou capta de qualquer lugar para você manter as suas operações. Muito dessas captações aqui da Via se devem a empréstimos bancários e também a debêntures que são emitidas pela empresa, tá? Então, é só você pensar realmente como um caixa, realmente como se fosse ali, vamos dizer, a sua conta bancária. Se você fez uma captação, vai entrar dinheiro no seu caixa, sim, isso você já compreendeu. Agora, você tem que pagar o principal. O que é o principal? Aquele valor que você pegou de empréstimo. A Via pagou quase 5 bilhões e 400 milhões de reais aqui. Agora, só em juros e juros de arrendamento, enfim, outras coisas aqui, essa parte eu não vou nem considerar com vocês, porque o que me interessa realmente é a gente olhar quanto que ela está captando, quanto que ela paga de principal e quanto que ela paga de juros em relação a esse principal. Então, olha só, a captação aqui da Via no ano de 2023, pelo menos nesses 6 primeiros meses, foi de 4,7 bi. Aqui já está em 3,7, ou seja, uma diferença de praticamente aqui 1 bilhão. Agora, olha só o principal, nós estamos pagando hoje uma dívida de 5 bilhões 375 milhões de reais, ao passo que no segundo tri de 22 e claro no segundo semestre também, nós pagamos 4 bi 458 milhões de reais. Agora, será que isso aqui faz com que você entenda exatamente o porquê que a Via está tão enforcada nos seus resultados? Exatamente por conta dessas dívidas aqui. Porque ela está captando muito dinheiro, certo? Ela está captando muito dinheiro. Então, ó, nessa ponta, ela está captando muito, está tendo que pagar muito, e em cima do dinheiro que ela capta mercado, seja pelo banco ou por debenture, ela tem que pagar um juros, tem que pagar uma remuneração para quem ela está emprestando. E como o crédito da Via está ficando cada vez mais apertado, ela tem que pagar mais e mais juros para que as pessoas elas aceitem aquele risco que a Via oferta. E exatamente por isso que nós temos aqui um pagamento de juros de 726 milhões de reais, ao passo que lá em 2022 nós tínhamos 400, ou seja, uma diferença aqui de 324 milhões de reais, se não me falhou a conta. Fato é, portanto, que quando você vê a questão do caixa líquido em relação às questões de financiamento, nós temos uma diferença de basicamente 1 bi 700 milhões de reais. Se você efetivamente pegar toda essa diferença aqui, você consegue enxergar o porquê que nós tivemos essa redução de caixa da empresa. Exatamente por tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, eu quero mostrar qual que é o calcanhar de Aquiles de quase todas as empresas do varejo. É realmente essa parte final, de juros e captações e de principal que ela tem que pagar. E exatamente por isso que a gente consegue olhar que, em relação ao início e ao final de caixa aqui da empresa, ela consumiu 927 milhões de reais. Tá, André, deixa eu ver se eu entendi aqui. Ela consumiu quase 1 bi, aqui esses 927, e ela ainda ficou com 790 milhões em caixa? Sim, exatamente isso. O que eu quero mostrar para vocês, portanto, é que a Via ela tem caixa para fazer frente a algumas das principais atividades aqui que ela tem. No entanto, o caixa ele é finito, e se você não traz lucro para dentro da empresa, esse caixa ele termina e você acaba operando negativamente. Ou talvez você precise fazer novas captações a mercado, como efetivamente ela fez. E só para você que ficou aqui, olha só o que eu gostaria de mostrar. Quando você tem, por exemplo, um follow-on, como ocorreu recentemente, nós vamos ter aqui, nesta parte de financiamentos, algo que se chama de aumento de capital social. Porque pensa comigo, se você emitiu ações e você trouxe dinheiro para o caixa, você captou, só que você captou de uma forma específica, que é com o aumento do capital social, o aumento de ações em circulação. Então, provavelmente nesse próximo semestre, nós veremos na questão do fluxo de caixa um aumento em relação aqui às ações, tá certo? Como aqui ele está zerado, isso não seria o nosso problema, até porque aqui ele fala de aquisição, mas quando você for pegar efetivamente a demonstração, você vai ver que aqui vai ter um aumento do capital social na casa ali dos mais ou menos 600 milhões de reais, que foi isso que, se eu não me engano, conseguiu captar no geral. Bem, para que a gente consiga encerrar, só quero fazer uma última provocação em relação a tudo isso que eu falei. Lá atrás, e eu já estava no mercado, posso dizer de uma certa maneira que eu já estou começando a ficar velho de mercado e tenho algumas memórias a respeito de mudanças de nome e tudo mais. A própria, vamos dizer assim, Via Varejo, enfim, ela mudou de ticker, porque antes ele era VVAR3, mudou para Via 3 e agora vai mudar para BIA3.
Qual que é o fato que eu tenho hoje para te mostrar? Que quando você tem uma empresa que passa por uma crise de imagem, muitas vezes os seus gestores eles decidem por mudar o ticker da empresa ou talvez o slogan ali da empresa. Você quer um exemplo claro? Vamos pegar a IRB. A IRB ela mudou o seu logo para IRB-RE. Mudou talvez a cara da empresa, mudou diversas coisas para tentar dizer para o mercado que aquela gestão antiga não mais faz parte. E exatamente essa foi a mudança que hoje a Casas Bahia passou. Ela tinha uma determinada gestão, tinha assim um corpo de diretores ali dentro e muitos deles foram mudando ao longo desse último tempo e com essa composição nova, eles decidiram também dar uma cara nova à empresa. Aí eu te pergunto, será que vale a pena confiar na empresa? Será que vale a pena confiar nesses novos gestores? Tanto é que eles recontrataram o menino propaganda que eles tinham da Casa Bahia. Algumas propagandas já estão sim sendo veiculadas, mas eu tenho muita dúvida a respeito do que efetivamente vai acontecer com essa empresa no futuro, porque tendo uma necessidade muito grande de caixa, eu fico realmente meio preocupado com como ela vai conseguir lidar com esse funding que uma hora vai terminar e com as dívidas que provavelmente vão só aumentando e aumentando ao longo do tempo. E por fim, a preocupação que eu acho que todos têm é quando será que Amazon, Mercado Livre, Shopee, Shein, enfim, outras tantas empresas vão poder tomar de market share não só dela, mas também da Magazine Luiza. Portanto, quantas são as dúvidas que nós temos num setor que talvez possa trazer um certo ganho para você se permanecer na empresa e ela conseguir trazer resultados. Mas hoje, olhando para o cenário que eu consigo vislumbrar em Bolsa de Valores, eu acredito que haja empresas que conseguem trazer um valor muito maior para o seu acionista, considerando o seu fluxo de caixa muito mais robusto e muito mais tranquilo. Então, se você gosta de empresas que têm esse potencial, claro, esse canal também faz parte ou poderia fazer parte se você se inscrever nele. E claro, se você gostou mais ainda do meu trabalho, eu faço o convite para você participar da nossa área de membros. Lá você tem vários benefícios e eu acho que o melhor de todos eles seria, claro, dentro do grupo VIP, você participar de uma conversa de 1 hora comigo para a gente debater a respeito da sua carteira de investimentos, tá certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!